residentes. Dando continuidade, nós estamos então na aula de número 2 sobre avaliação de impacto ambiental. Bem, para ilustração, a avaliação de impacto ambiental engloba diversos fatores, mas um deles são estudos, na verdade, que são realizados para que os desastres não aconteçam, para que, por exemplo, no caso do desastre de 2015 em Mariana, quando rompeu a barragem e foi jorrado rejeito de minério de ferro, acabasse com todo o município. Então, a avaliação de impacto, ela vem mitigar e vem também compensar ações nas quais evitam esse tipo de acontecimento. Tá? A avaliação de impacto é, então, um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que é formado por um conjunto de procedimentos que consiste em um exame sistemático dos impactos ambientais, para que possa ser formulada e proposta uma ação referente a projeto, plano, programa ou política. A finalidade da avaliação de impacto é considerar os impactos ambientais antes de qualquer decisão, para que possa acarretar significativa, essa decisão venha a proteger a qualidade do meio ambiente. Para cumprir esse papel, então, a avaliação de impacto, ela é organizada de forma que seja realizada uma série de atividades sequenciais, que elas são concatenadas de maneira lógica, elas são organizadas de maneira lógica. A função é você incitar os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente julgar se o impacto de cada projeto ele vai ser aceitável ou não aceitável, mas sim conceber já desde a raiz esses projetos menos agressivos, né? Então, visa então conceber projetos com viabilidade ambiental. Bem, das características da avaliação de impacto, ela é, então, um conjunto estruturado de procedimentos que vai ser regida por lei ou regulamentação específica, documentada e envolve diversos participantes e é voltado para a análise de uma viabilidade ambiental de uma dada proposta, né? Os objetivos da avaliação de impacto visam assegurar as considerações ambientais que elas sejam explicitamente tratadas e incorporadas no processo decisório, antecipar, evitar, mitigar ou ainda compensar os efeitos negativos relevantes aos meios físico, biótico e socioeconômico, proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim também como processos ecológicos que mantêm as suas funções, promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades de gestão desses recursos. As exigências, então, do processo de avaliação de impacto ambiental. É um exame, então, sistemático dos impactos, né, ambientais de uma ação, propostas e de suas alternativas, locacionais ou tecnológicas, a apresentação ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão dos resultados desse exame, uma proposição de medidas mitigadoras e uma proposição de medidas compensatórias. Então, essas alternativas que você, onde vai localizar o empreendimento e qual tecnologia basicamente é feito esse empreendimento, qual tecnologia você utiliza para, no caso, estar evitando grandes impactos negativos ao meio ambiente. Tá? A Lei 6.938 de 31 de janeiro de 1981 institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que visa compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Tá. No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, então, com o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, houve a criação desses três órgãos, que é o CISNAMA, o CONAMA e o IBAMA,
com diretrizes de preservação ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente ainda, no seu artigo 9º, estabelece 12 instrumentos objetivando a preservação e a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Então agora eu vou mostrar basicamente esses 12 instrumentos que está dentro desse artigo 9º. Tá? Então, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção da tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. A criação de espaços territoriais também, especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, assim como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente também, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, as penalidades disciplinares ou compensatórias ou não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental. Ainda, a instituição de um relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente para o IBAMA. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzir quando inexistentes. E ainda um cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras dos recursos ambientais. Ainda nós temos a resolução CONAMA, número 0081 de 86, que institui a obrigatoriedade do processo de avaliação de impacto ambiental no sistema de licenciamento ambiental e estabelece diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental. Aqui na Constituição Federal de 1988, no capítulo 6 do Meio Ambiente, no artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes gerações e para as futuras. Tá? Então, a avaliação de impacto ela foi sendo englobada e foram sendo controladas por todos esses órgãos, na verdade. Tá? E a legislação foi criada, na verdade, para assegurar, então, como foi dito sobre a Constituição Federal, né? Então, como foi falado, esse ordenamento jurídico está dessa forma organizado, tá? E as evoluções, então, do detalhamento da aplicação da avaliação de impacto ambiental, o estabelecimento de competência entre os níveis de governo e aprimoramento da relação entre a avaliação do impacto e os demais instrumentos da política ambiental também, tá? Os instrumentos legais da avaliação de impacto surgem, então, os estudos de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, um programa de revitalização, um programa de controle. Nós temos aí estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança, tudo isso vem atingir como instrumento legal da avaliação de impacto ambiental. O que pode se dizer com um impacto ambiental significativo, por exemplo? Tá? Nós temos aqui o indicador ambiental versus o tempo. Você tem um projeto que está se iniciando e você tem a situação do projeto com o andamento, com o projeto sendo avaliado e não sendo avaliado. Vejam que essa diferença da situação com projeto e sem projeto, isso tem uma variação bastante grande, tá? Então, falando sobre ainda o impacto ambiental significativo. Aqui a gente tem um exemplo de um licenciamento, de um beneficiamento de uma bauxita num lago. Ora, o que esse beneficiamento ele pode produzir? Né? Ele tem nitratos, fosfatos e sulfatos que são liberados numa coluna d'água. Tá?
E esses componentes são nutrientes que podem gerar uma proliferação de organismos aquáticos, tá? E essa proliferação, ela pode ser prejudicial. Então, esses rejeitos que vão sendo acumulados, eles vão afetando a qualidade da água, tá? Então, aqui a gente fala que tudo que pode acontecer nesse caso, uma redução na densidade e alteração da comunidade trófica, uma redução da liberação de nutrientes para o sedimento na coluna d'água, uma diminuição da quantidade de matéria orgânica no sedimento e a alteração na ciclagem e na disponibilidade dos nutrientes também. A gente tem os impactos ambientais e as suas magnitudes e importância. A magnitude, na verdade, é a grandeza de um impacto em termos absolutos. É uma medida de alteração do valor de um parâmetro ambiental em termos quanti e qualitativos, tá? Então, a gente tem o cálculo de magnitude com relação ao grau de intensidade e à periodicidade. A importância é a ponderação do grau de significação de um impacto em relação ao fator ambiental afetado e aos outros impactos. Então, a gente tem importância pequena, média e grande. A classificação desses impactos, né? Quanto ao valor, o impacto ele pode ser positivo ou benéfico, pode ser negativo ou adverso. Quanto à ordem, direto ou indireto, quanto às características espaciais, local, regional ou estratégico. Ainda quanto a características temporais, imediato, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Quanto às características plásticas, ele pode ser reversível ou irreversível. Quanto à dinâmica, se é temporário, cíclico ou ainda permanente. Nós temos os impactos ambientais e as classificações utilizando um diagrama de cores também. Então, aqui a gente usa para nenhum impacto branco, são caracteres muito subjetivos. Aqui a gente vai ter o grau de impacto, lançando uma pontuação subjetiva também, com relação à sua descrição. Por exemplo, se é um impacto de grau considerado baixo, a descrição que ele gera aqui é que a degradação ao meio ambiente ou à comunidade é desprezível ou irreversível. Então, a pontuação vai como 1. Quando ele é considerado médio, de 2 a 3. São todas características subjetivas para poder mensurar esses impactos. Tá? Os métodos que existem de avaliação de impacto, eles têm que ordenar, qualificar e quantificar e comparar e relacionar os impactos. Então, a partir do levantamento de dados, onde são feitos levantamentos bibliográficos, visita a campo, interpretação de temas analisados, tá? Surgem vários métodos. Por exemplo, aqui nós temos métodos ad hoc ou a reunião de especialistas, a listagens de controle, matrizes de interação, redes de interação, superposição de cartas e modelos de simulação. Ora, a reunião de especialista nada mais é que um conjunto de técnicos que são técnicos especializados de diversas áreas, que eles vão ter um conhecimento teórico e prático e vão fazer análise do empreendimento em questão. Tá? Aqui a gente tem uma matriz ilustrando o método ad hoc. Aqui a gente tem, por exemplo, o impacto ambiental, tá? Se ele é um efeito nulo, se ele é problemático, se ele é um efeito positivo a curto prazo. Então, aqui ele define todas as características desse impacto. E aqui você vai ter a área ambiental dita, né? Com a vida selvagem, espécies ameaçadas, a vegetação, toda listada nesse outro lado. Então, esse método utiliza esse tipo de matriz. É só para exemplificar, tá? Nós temos ainda as listagens de controle, que especialistas preparam listagens de fatores ambientais que podem ser potencialmente afetáveis pelas ações que estão sendo propostas, pelo empreendimento em questão. Então, lá é feito vários apontamentos e que surgem, então, essas listas dessas características, tá? Bom,
Os métodos das matrizes de interações. Então, nesse método, os fatores ambientais e as ações decorrentes de um projeto são dispostos entre colunas e linhas, relacionando o impacto de cada ação nas quadrículas resultantes do cruzamento, mantendo as relações de causa e de efeito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo dessa matriz, que seria a matriz de Leopold. Tá? Ela foi elaborada em 1971 por Leopold e colaboradores do Serviço Geológico do Ministério do Interior dos Estados Unidos. Ela consiste, essa matriz, numa atribuição de valores de magnitude, como eu já expliquei para vocês, e de importância para cada impacto, através de estudos nominais de qualificação e ordinais de hierarquização, tá? Essa matriz, ela é constituída, então, como eu já falei para vocês, de colunas, que são as ações de um projeto, e de linhas, que são os fatores ambientais. Então, cada quadrícula, ela vai qualificar a magnitude e a significância dos impactos numa escala de 1 a 10. Aqui a gente tem, então, o modelo dessa matriz. Tá, vocês podem verificar que cada quadrícula dessa daqui, como foi dito lá, ó, enfatiza um impacto positivo, a situação, se é indiferente, se é uma situação que está em alerta. Tá? Depois a gente tem um outro modelo de matriz, que é baseado também na matriz de Leopold, que leva com relação aos recursos e às atividades humanas. E aí vai também jogar um valor de magnitude e importância para cada situação. Bem, sobre as matrizes e sobre a avaliação de impacto, geram muitas informações e geram uma discussão com o público, na verdade. Os impactos, a avaliação de impacto ambiental deve ser também comunicada, deve também reunir pessoas da sociedade por uma decisão de bem comum. Hoje, a gente viu então na aula de hoje quais são as metodologias de avaliação, como que surgiram as diretrizes para avaliação de impacto ambiental. Na próxima aula, nós vamos, na aula 3, trabalhar com a parte dos sistemas de gestão ambiental, e eu agradeço a todos por essa aula.